Ó, sobre esse Bavi, que é um ponto, eu acho que até que Juliano... Eu fiquei curioso, vou aproveitar. Você está na escala do Bavi domingo? Pronto, Juliano Eu está... estou na escala da TV da transmissão. Não, mas é isso que eu tô... Não, eu tô me referindo exatamente. Não é no podcast, não. Sim. É da transmissão. É da transmissão mesmo, ou seja, Juliano está A escalada daqui, ó, a daqui do NE, do podcast 45, não saiu ainda. Não, Mas a da mas TV... você entendeu, mas era realmente a transmissão, que era justamente esse ponto. Ou seja, está escalado na transmissão. Uma curiosidade de ter colocado, outras pessoas tinham falado até antes também, mas eu fui dar uma pesquisada para ver sobre isso aí, que é uma transmissão nacional do Bavi, a TV Brasil. Exatamente. A TV Inclusive, vou lhe dizer, esse seu post do blog Bavi. de Cássio Zirpoli, sim, não, mas ele foi compartilhado. Ah, é? Teve uns acessos aí, ótimo. Foi muito. Aí quando eu vi aquilo ali rodando pelos grupos até da TV, eu falei, olha, gente, já estão falando, tá? Eu, é legal. É muito bom, seguinte, inclusive. É muito raro. A questão não era, além de ser legal, vai ser uma transmissão nacional na TV Brasil. A TVE faz parte, como, entre aspas, afiliada, porque é uma relação diferente, mas é como se fosse afiliada, né? Ela tem o conteúdo da TV Brasil é parceira, né? Mas assim, mas é como a TV Brasil é a rede, é como se fosse a matriz. Sim, tem a TVE passa alguns programas de rede da TV Brasil, sim. Isso. Aí, no caso dessa grade, a TV Brasil quis passar o futebol e fez um acordo com a TVE e vai ser o primeiro jogo da TV Brasil, que vai passar outras partidas, como já passou. Mas a questão é a seguinte, isso eu estou falando para quem não viu o post está lá no blog, que não tinha um clássico do Nordeste. Vou ser bem específico, algumas pessoas não entenderam. TV aberta, tá? TV aberta, ou seja, não é Sport TV, ESPN, não é internet, é TV, cara, Globo, Record, TV Brasil, SBT, RTV, TV aberta. Aquele que tu não precisa pagar R$1, é só ligar a televisão, tu paga a luz. Mas tu ligou a televisão, o canal tá lá. Um clássico do Nordeste não passava em rede nacional há 8 anos. E, curiosamente, tinha sido o Bavi. Então, assim, essa pesquisa, não vou dizer que ela tem esse número é muito provável que seja isso. Eu pesquisei o máximo que eu consegui. Pode, de repente, alguém achar outro máximo. Inclusive, se alguém, vou até deixar aqui, se alguém achou outro jogo que eu não lembrei, me diga que eu boto lá no post. Mas, da minha pesquisa, a última vez que isso aconteceu foi um Bavi. E veja para o torcedor do Vitória agora, viu? Foi Bahia 1, Vitória 3. O cara que gosta da superstição, a última vez que... a estatística da estatística. A última vez que um Bavi passou para o Brasil inteiro foi Bahia 1, Vitória também foi na Fonte Nova, foi pela Série B, 29ª rodada da Série B de 2015. Que o Vitória subiu. O Bahia não subiu e o Vitória subiu naquela competição. E aquele jogo passou na Rede TV, porque na época a Globo tinha os direitos de transmissão, tanto da primeira divisão, mas da segunda, e ela sublicenciava para algumas emissoras. Isso depois que ela comprou os direitos no início dos pontos corridos de 2006, e no primeiro momento ela sublicenciava para a Rede TV. Só durante 3 anos, que foi justamente a época de briga por contrato, que a Rede TV tentou comprar a primeira divisão, aí, enfim, num rolo desse a Globo tirou, e quem passou durante esses 3 anos foi a Bandeirante. Mas, enfim, era sublicenciado. E a Rede TV transmitiu esse jogo para o Brasil inteiro. As outras vezes que eu encontrei e que isso aconteceu foram 2 vezes com Náutico Esporte. Uma na Rede TV, em 2010, e outra na Band, que foi justa 11, 12, 13 com a Band. E na Band em 2011, ou seja, foram esses 3 clássicos que eu achei. Agora, veja só, todos pela Série B, todos naquele horário clássico, sábado à tarde, no horário do Luciano Huck, que era na época. Luciano Huck não era domingão, não, Luciano Huck era sábado. Então, no horário do Luciano Huck, tirava e tal. Mas veja o que é esse Bavi agora. Não é pela Série B, ele é pelo Campeonato Baiano. Aí eu disse, porra, e aí? Aí eu fui pesquisar a última vez que um jogo de um campeonato estadual do Nordeste passou em rede nacional. E na minha pesquisa, pode ter um excesso. Se tiver algo, eu simplesmente não encontrei. Então, eu estou deixando bem claro. Mas na minha pesquisa, a última vez que isso aconteceu foi em 1996, há 27 anos. Eu acho que 70% do chat aí não era nem nascido. Foi o Náutico Esporte. Na verdade, esse é o último, porque. E o penúltimo foi 2 horas antes, porque foi uma rodada dupla. A Bandeirante, na verdade, passou os 2 jogos. Ela passou Santa Cruz 2-1 no Central e Esporte 2, Náutico 2. Foi uma rodada dupla na Ilha do Retiro. Hoje é uma loucura imaginar isso. Né? Nesse dia, a Ilha do Retiro recebeu as torcidas de Náutico, de Santa, do Esporte e também do Central, que veio de Caruaru. Foi uma rodada dupla. Abrindo o Pernambucano e os 2 jogos passaram na Bandeirante.
Então, veja só, há 8 anos não havia um clássico do Nordeste em rede nacional e há 27 anos não havia pelo campeonato estadual. Aí, em termos de audiência, a TV Brasil, ela tem uma audiência menor do que... é claro que tem. Ela tem uma audiência em relação a emissoras como, sobretudo, a Globo, mas comparado até com SBT, com Record, com a Band. Aí eu fui atrás desses dados, do que é a representatividade disso, que é a seguinte: o Bavi de 2015, ele teve 1,9. Só que isso, para a Rede TV, foi a maior audiência da Rede TV naquele momento. Ela estava 0,7 antes do jogo, foi para 1,9 com o clássico e caiu para 1,1 depois que terminou o jogo. O que é 1,1? Dentro do cenário hoje, um dado sobre a audiência, o Ibope mede da seguinte forma: a Kantar Ibope média. Ela mede 15 metrópoles no Brasil, que eles chamam de painel nacional. Esse painel nacional é como se fosse uma média dessas 15 metrópoles, ou seja, não é exatamente o Brasil, são as 15 principais metrópoles, eles tiram a média disso aí. Que tem 3 cidades do Nordeste: Salvador, Recife e Fortaleza. Essas 15 metrópoles, porque um ponto da audiência, ele corresponde a 1% da região analisada. Então, 1% da população dessas 15 metrópoles corresponde a 717 mil pessoas. Ou seja, aquele número daquele clássico do Bavi lá em 2015, hoje, significa que quase 1.400.000 pessoas assistiram aquele jogo. Aí a gente fala, porra, e aí? E veja o que é a diferença óbvia, uma diferença óbvia de ser um jogo nacional, mesmo com audiência nesse nível, em relação à audiência local. Pelos os números que saíram pela própria TVE, a principal audiência do Baiano 23 até agora tinha sido Bahia e Atlético de Alagoinhas. Tinha sido 11 pontos. 11 pontos, e aí em Salvador. 11 pontos em Salvador dá 430 mil telespectadores. Ou seja, a maior audiência desse estadual é 1/3 de uma audiência de um clássico nacional. Então, veja a importância de uma oportunidade como essa. Assim, rara, e detalhe, não era para ser rara. Porra, Bahia e Vitória era para ser um clássico com o Sport, Náutico, Santa, Ceará e Fortaleza, era para ser clássico que outras pessoas... A gente não assiste direto, pô, o clássico dos caras. Eles poderiam assistir o nosso também. Então, é uma ótima oportunidade que pessoas de outros estados, primeiro, já tinha à disposição do próprio streaming, mas nem todo mundo tem essa condição. Tá, querendo ou não, a grande audiência continua sendo na TV. Mesmo que diga, mas o jogo poderia ser visto na internet. Podia, mas muita gente não assiste. Por algum motivo que faz parte da sociedade, a televisão continua sendo o grosso da audiência. Então, a tendência é que esse jogo, domingo, tenha uma das maiores audiências do Bavi, não por causa da torcida de Salvador, naturalmente, mas por causa da soma de todas as outras cidades. Eu vou assistir na televisão. Eu vou ver esse jogo aqui, vou deixar o view para a TV Brasil. Para a TV Brasil. Cássio, teve um Náutico e Santa na Série B 2015, que eu acho que foi pela RTV, mas aí pode ter sido antes desse Bavi. Eu até procurei a notícia aqui, achei uma notícia dizendo que... Em 2015, Náutico e Santa, o Náutico estava... Pode ter passado, é isso que eu estou falando. Eu tenho uma lembrança de ter visto esse jogo na RTV, que foi o jogo do Arruda até. Foi já na reta final da Série B. Acho que o Náutico deu 3-1, um negócio assim. E aí, acho que é Johansson aqui, Cassiano, tá lembrando aqui também, vendo se a BC América pela Série D 2020 ou 2021 passou pela TV Brasil. É mais uma dica aí para procurar, para ver se não tem algum jogo aí da Série D. Esse jogo da Série D, talvez, esse jogo. É muito raro, porra. É muito raro. Ou seja, esse jogo... eu vi no brasileiro, mas tem escrito ali, Série D. A Série D foi o acesso do ABC, eu acho que esse ano, né? Veja só, é uma oportunidade muito rara, e sendo ainda o primeiro jogo da rede no ano. E o estadual, né? Como você falou. E o estadual. A gente está falando do exemplo do brasileiro. O exemplo do estadual, eu não achei. Se alguém tivesse citado aí, eu não achei, foi há 27 anos. É isso.